E assim você fica olhando essa construção em torno dos relacionamentos que é punk. E é insuportável lidar com isso, né? Esse nível de insatisfação. O diálogo, vocês trouxeram essa questão do diálogo, que eu também considero que é importante para toda relação. Você precisa aprender a conversar com a pessoa, com as pessoas, a comunicar e a ouvir também a outra pessoa, né? A gente não aprende isso. A gente não aprende. E isso não é só para relação afetiva amorosa, a gente não aprende para nada. Aí o pessoal às vezes fala assim, eu tô tendo uma DR. Não é a mesma coisa. E diante desse contexto de que a gente não aprende a conversar, a gente não aprende a dialogar, como é que a gente traz isso? Como é que a gente coloca isso como algo importante para que as pessoas comecem a repensar suas relações, a forma de se comunicar nas relações? Raquel, da mesma forma que eu falo sobre o exercício do conceito de autenticidade, eu falo também sobre o exercício do diálogo, né? Obviamente, enquanto a gente dialoga, a gente também lida com os sentimentos. A gente está o tempo inteiro entrando em contato e respondendo o que o outro diz de uma forma também emocional. Então, para melhorar o nosso diálogo, obviamente, o autoconhecimento, o controle das nossas emoções, né, ele é fundamental para que a gente não esteja misturando o que o outro diz com o que a gente sente. Porque essa é uma questão. Até quando o outro está se expressando somente de uma maneira livre e o quanto eu estou tendo uma resposta egóica ao que o outro está dizendo, e isso me traz uma cólera, isso me traz uma insegurança, isso me traz um medo, isso me traz um sentimento de rejeição que eu não consegui trabalhar na minha infância. E naquele momento o que a pessoa está dizendo para a gente não é nada disso, né? Talvez a pessoa ela esteja dizendo não, talvez a pessoa ela esteja pensando sobre si, mas na verdade, quando a gente está presenciando aquilo, a gente vem resgatando esses sentimentos de infância, adolescência, né? Esse sujeito sócio-histórico que somos. Conhecer esse sujeito, ele é fundamental para que a gente promova um diálogo, também respeitando o que a gente sente, respeitando o que a gente é, nossas crenças, nossos valores, mas quando eu falo sobre o diálogo, eu também falo sobre o exercício disso. Porque a gente também se conhece no diálogo, né? Isso é extremamente interessante, porque o diálogo ele não está só produzindo um novo conceito, um novo entendimento, novas regras, né? Ele também está promovendo o autoconhecimento. Porque se a gente se conhece, a gente também percebe qual a nossa resposta emocional àquele diálogo, né? Então, a gente fala sobre ferramenta poderosa, a gente fala sobre a melhor tecnologia disponível, justamente por conta disso. Se a gente se dispõe a esse exercício, e a gente se dispõe a entender que aquele diálogo é o melhor que a gente pode ter naquele momento, né, a gente também se dispõe a se aprimorar. Mas se a gente se fecha para essa questão do diálogo, se a gente fecha os nossos ouvidos, se a gente deixa de escutar o que o outro diz, a gente também não se aprimora na questão do diálogo. Eu queria voltar a um ponto que você colocou sobre a construção cultural. E não dá pra gente fugir desse aspecto. Em que sentido? A que se cala diante de um relacionamento, a que precisa embotar a sua verdade é sempre o corpo da mulher. Eu acho que é importante a gente falar sobre essa perspectiva, porque em algumas, não toda, mas em algumas construções de relacionamentos, a verdade que prevalece é sempre a verdade do corpo do homem. Acho que eu vou ter que gastar a sola do sapato pra poder divulgar a loja. Tá achando errado. E você acha o quê? Acho que você deve procurar o Sebrae pra entender sobre marketing digital. Sai do acha e vem pro Sebrae.